Vou passar a palavra agora para o doutor Antônio Iatarola. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradeço imensamente a presença de vocês. Nós vamos dar início agora aos nossos painéis da tarde, últimos painéis desse primeiro congresso. E, desde já, agradecendo imensamente a presença dos nossos ilustres palestrantes, agradecendo a doutora Ana Frazão, doutor Alexandre. Muito obrigado por ter aceito os nossos convites, tá? É sempre muito bom ouvi-los, né? Muito bom estar com pessoas altamente capacitadas e aprender com eles em todos esses momentos, essas oportunidades. O tema é extremamente importante quando a gente fala de contratos empresariais. A paridade existe ou não existe? É presumida ou não é presumida? Todas as vezes que eu inicio uma aula de contratos empresariais com os meus alunos, eu falo para eles, olha, para a atividade empresarial, o principal instrumento para o seu exercício é o contrato. Sem o contrato, a atividade empresarial não se realiza. Não dá para nós imaginarmos uma atividade empresarial se efetivando no mercado sem o instrumento jurídico contrato. Então, é fundamental que nós possamos, que nós entendamos desse instrumento. Isso traz, então, a grande importância desse painel, ouvindo tanto a professora Ana quanto o professor Alexandre. Então, desde já agradeço novamente e passo para a professora Ana, que vai iniciar o nosso... Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez em Campinas, com um público tão diferenciado. Então, eu agradeço demais ao AB Campinas, Wagner, Iatarola, Fernando. É realmente muito bom estarmos aqui. Nós que idealizamos também o Congresso Brasileiro de Comercial, partindo da premissa de que isso poderia ser um pontapé para outras iniciativas, para a criação de outros fóruns de discussão. Então, é uma felicidade imensa saber que essa ideia tem gerado frutos e que a gente pode ter tantas outras iniciativas como essa, e desde já fica já o meu convite, a provocação de que isso se institucionalize e possa se repetir aí ao longo dos anos. Vai ser sempre muito bom estarmos aqui. Alexandre, também um grande prazer estar aqui ao seu lado e cumprimento todos vocês aqui, uma plateia de amigos tão queridos, né? Mariana, Sérgio Campinho, Marlon e tantos outros. Isso realmente só aumenta a alegria. E falar desse tema, realmente é falar de um tema muito importante e, às vezes, pouco tratado. A gente tende a ver essa presunção de simetria, não só nos contratos empresariais, nos contratos civis também, mas mais nos contratos empresariais, quase como se fosse algo absoluto, um verdadeiro dogma. Mas, na verdade, é bom a gente pensar um pouco o que está por trás disso. Sem dúvida nenhuma, pensar em uma presunção de simetria está muito associada à importância do chamado pacta sunt servanda. A ideia de que contratos precisam ser cumpridos, de que a atividade econômica precisa de segurança e de previsibilidade. A rigor aqui não há tanta novidade, porque esse é o dilema essencial do direito. Como é que a gente vai equilibrar segurança e justiça? E, a rigor, o pacta é uma opção pela segurança e não necessariamente pela justiça. De que maneira, então, vamos encontrar esse equilíbrio? Porque se segurança é importante, a segurança me parece que não pode ser alcançada às custas da iniquidade. Se a justiça é perfeita pode ser algo inexequível, pelo menos casos muito evidentes de desequilíbrios ou injustiças deveriam ser endereçados a rigor por todas as áreas do direito, mesmo o direito comercial, ainda que com suas peculiaridades. Mas vejam que aspecto interessante acontece aqui no nosso raciocínio. Muito da teoria contratual, que foi construída a partir do século XIX, para talvez justificar esse equilíbrio, ou, na verdade, esse desequilíbrio em favor do pacta, ela se associa também a uma ideia muito importante, que é a ideia de isonomia formal. A ideia de que, em princípio, todos são iguais perante a lei
E é por isso que, como cada um só contrata se quiser, quando quiser, com quem quiser, nos termos que quiser, não faz sentido que aquele contrato possa ser flexibilizado em nenhuma circunstância. Então, vejam que a ideia de isonomia formal, ela é, por assim dizer, uma espécie de pedra de toque do sistema. Mas vejam que ela é também uma ideia bastante controversa, porque o mundo é muito desigual. E mesmo entre empresários, há desigualdades muito gritantes. E, aliás, no contexto atual de um capitalismo cada vez mais concentrado, sob vários aspectos, essas desigualdades aumentam ainda mais. Vejam que também, a partir do momento em que eu adoto de maneira incondicional a ideia de isonomia formal, eu muitas vezes estarei fechando os olhos para uma série de desigualdades evidentes. E, por trás, há uma escolha pela proteção do mais forte em detrimento do mais fraco. O que não se trata apenas de uma questão aqui de justiça, mas tem também implicações muito sérias sobre dinâmicas de mercado, especialmente se estivermos falando na ideia de concorrência pelo mérito. Pois bem, no século XIX, essas simplificações foram feitas e, a partir daí, toda essa teoria foi desenvolvida e, é claro, a presunção de simetria se justificava de uma forma muito adequada. Porém, eu estou fazendo essa breve digressão histórica para a gente também lembrar de quantas tensões surgiram já naquela época. Basta dizermos que mesmo no plano contratual, nem mesmo prevaleceu no século XIX a liberdade e a igualdade no sentido formal. Escravos nem eram cidadãos, consequentemente não eram titulares de direito, não podiam contratar. Mulheres casadas também eram relativamente incapazes. Então, essa teoria contratual, que supostamente se funda na liberdade e na isonomia formal, sob vários aspectos, foi a teoria contratual que, de certa forma, resolvia os problemas do homem branco proprietário, mas certamente não resolvia ou não acolhia uma série de outras questões que estavam envolvidas aí. E percebam que, se a teoria jurídica foi caminhando por esse lado, a teoria econômica acabou robustecendo várias dessas premissas. Porque, quando a gente analisa a própria formação da economia como ciência no século XIX, a gente vai perceber que, pelo menos num primeiro momento, a gente está diante de uma economia política, ela se assume como uma economia política, mas essa politicidade, por assim dizer, da economia se projetava essencialmente na discussão sobre classes. E daí essa tensão, empresariado, proletariado e etc. Mas se eu estou analisando a classe da burguesia, a classe dos empresários, em princípio, eu não preciso considerar nenhuma outra questão de poder. Percebam que também naquela época se forma uma teoria econômica baseada no mundo idealizado, de agentes pulverizados, agentes racionais, que atuam em ambiente de concorrência perfeita, com informação perfeita. Ou seja, nesse mundo perfeito, o princípio da paridade, da isonomia formal, ele funciona muito bem, mesmo na esfera empresarial. Se eu tenho um fornecedor que, por acaso, quer abusar de mim, eu como empresário, eu tenho vários outros fornecedores, então a própria concorrência é um fator que disciplina o mercado e evita que os mais fortes possam abusar do seu poder. E ainda, com a evolução da teoria econômica, a gente percebe que até esse pouco elemento político que havia ainda no começo do século XIX, pouco a pouco vai deixando de existir com a economia neoclássica, que aí tende a ver o fenômeno econômico a partir de uma postura absolutamente neutra, da qual eu retiro quaisquer considerações políticas. É como se o status quo não precisasse mais de justificação, e exatamente é por isso que, em princípio, naquele mundo ideal dos economistas, os agentes contratam porque querem, quando querem, como querem, e os pactos precisarão ser preservados. É claro que já no século XIX a gente começa a perceber, não só do ponto de vista jurídico, como também do ponto de vista econômico, o quanto esse contexto não correspondia à realidade. A gente já começa a verificar quantas falhas os mercados tinham, o quanto aquele modelo de concorrência perfeita era totalmente divorciado da realidade.
Os agentes não necessariamente são racionais, as informações não necessariamente são perfeitas, muito pelo contrário. Em muitos casos não há concorrência e, portanto, se um determinado agente quer abusar do seu poder, em muitas situações o outro contratante não tem opção. Não há como desviar a sua demanda ou a sua oferta de produtos ou serviços, senão para aquele determinado agente. Esse também é um ponto muito importante do nosso raciocínio, porque a partir da medida em que a gente começa a introduzir na nossa equação as chamadas falhas de mercado, muitas daquelas presunções de simetria e igualdade formal começam também a ser colocadas sob ataque. Vamos lembrar, inclusive, que o conceito de posição dominante é a ideia de que há determinados agentes que conseguem interferir no mercado como um todo, com as suas condutas. E, ao contrário do que se pensa, a posição dominante não é e não pode ser um fenômeno exclusivo do direito concorrencial. Porque, embora ela possa ser exercida em vários espectros e dimensões, como, por exemplo, para a expropriação de consumidores, em muitos casos ela se exerce pela via contratual entre agentes econômicos. Então, posição dominante é, sim, e precisa ser também um problema do direito contratual. As nossas caixinhas, que normalmente dividem o fenômeno jurídico, né, em áreas todas fechadinhas, uma fica no direito privado, a outra fica no direito público, dificilmente vão conseguir dar resposta para problemas mais complexos que transcendem a essas nossas caixinhas. Vejam que, portanto, a posição dominante é um dentre os inúmeros fatores que faz com que a própria teoria contratual tenha que ser repensada. Será que, de fato, há uma negociação minimamente equilibrada em contextos assim? E quando existem as outras falhas de mercado? E aqui um outro parênteses, né? Porque muitas vezes os economistas neoclássicos ou os do chamado mainstream falam das falhas como se elas fossem excepcionais, mas, na verdade, praticamente não existe mercado sem falhas. Então, se a gente partir da premissa que o que justifica a regulação do mercado é exatamente a contenção dessas falhas, e quase todos os mercados apresentam falhas, a gente vai partir da premissa de que a regulação jurídica sempre será necessária. E quando eu falo em regulação jurídica, eu não estou me referindo apenas à regulação setorial, mas eu estou falando também ao que o meu professor de direito privado, né, o ministro Moreira Alves, falava do chamado direito privado econômico, contrato, a base do mercado, como Wagner muito bem já colocou. Então, se eu não conseguir disciplinar esses fenômenos também pelo direito privado, notadamente pelo direito contratual, eu não conseguirei enfrentar todos esses desafios. Então, vejam que, a partir do final do século XIX, a gente já começa a se deparar com inúmeros desafios que, de certa forma, nos provocam a pensar se e em que medida tudo aquilo que pensávamos a respeito de isonomia formal, a respeito de princípio da simetria, deveria ou não ser mantido. E esse é um ponto bastante importante. Aliás, vários economistas, inclusive, nos alertam para essa questão. Eles dizem, olha, aquela ideia da mão invisível smithiana, que tantas vezes foi trazida para justificar os livres mercados, mas se a gente parte da premissa de que é o autointeresse desgovernado que move os mercados, o nosso resultado final seria mercados em que prevalece sempre a força e a manipulação. Ou seja, se os agentes não jogam de acordo com as regras do jogo, se não há regras do jogo para orientarem essa competição pelo mérito, de fato, será a força, a manipulação e a fraude que vão prevalecer. E esse é um argumento que eu peço aos senhores uma especial atenção, porque muitas vezes a gente tende a incorporar muito, inclusive, da teoria econômica, e mesmo da teoria econômica mais liberal, a partir de uma perspectiva simplista e que não leva em consideração as suas nuances. Um exemplo muito claro é a obra do Friedman. Quando Friedman diz que a função social da empresa é buscar lucros, e normalmente todo mundo só fala dessa primeira parte da equação, ele coloca essa afirmação num determinado contexto. Ele diz, desde que.
em um mercado com regras do jogo que impeçam a manipulação e a fraude, então ele já não está desatento ao fato de que pode haver desigualdades que possibilitem que alguns agentes optem por esse tipo de estratégia. E mais, dentro de um ambiente de livre e aberta competição, partindo da premissa de que a competição é como se fosse um antídoto natural para o abuso. Ou seja, se eu estou diante de um mercado competitivo, talvez eu tenha boas razões para priorizar sempre o pacta sunt servanda, especialmente entre agentes econômicos. Mas se eu estou num mercado concentrado, se eu estou lidando com agentes monopolistas ou monopsonistas, oligopolistas, oligopsonistas, aqui eu já preciso ter um certo cuidado. E vejam que por trás disso é uma lógica baseada na competição pelo mérito. Ou seja, a ideia de que, livres mercados funcionam bem quando qualquer um pode entrar nesses mercados, pode atingir resultados em razão do seu trabalho, do seu esforço, da sua capacidade de empreender, do seu engenho, e pode permanecer no mercado exatamente por essas mesmas circunstâncias. É como se fosse uma competição esportiva. Se não há regras que assegurem essa competição com base no mérito, se no fim das contas o que vale é a força, é quebrar a perna do adversário, é furar o olho do adversário, na prática nem mesmo eficiência econômica nós temos. Então isso é importante para mostrar que quando pensamos realmente nessas regras contratuais, nessa conformação do mercado, a gente precisa analisar o mundo real. E saber que essas regras, é claro, elas precisam também levar em consideração as falhas de mercado, as características do mercado e assimetrias de poder que muitas vezes vão comprometer por completo uma negociação minimamente justa. Em situações assim, privilegiar incondicionalmente o mérito não é apenas injusto do ponto de vista jurídico, como é disfuncional do ponto de vista econômico, porque é privilegiarmos uma competição que não se dá mais pelo mérito, e sim se dá pela força. Esses pontos, então, me parecem muito importantes para a nossa análise. É claro que a partir do século XX, a gente já começa a colocar essa discussão contratual em uma outra perspectiva, não só pelo avanço da teoria econômica, mas também pelo avanço da reflexão jurídica, política, social. Num contexto de Estado social, a gente sabe que aquela equação segurança-justiça já procura ser vista sob um outro olhar. Olha, não dá para pensarmos só em segurança, vamos pensar também em justiça dentro do que for possível. Daí porque até institutos que haviam sido suprimidos, como aconteceu com a lesão, voltam para códigos mais recentes, partindo da premissa de que, algumas assimetrias de poder precisam ser minimamente contornadas pelo direito. Esse é um ponto também importante, porque quando a gente analisa principalmente o histórico brasileiro, a gente vai perceber que muitas vezes a gente incorporou essas preocupações com assimetrias de poder a partir de uma perspectiva um tanto quanto rígida. Ou seja, a gente pegou algumas relações contratuais em relação às quais essas assimetrias eram muito evidentes, como o direito do trabalho, como o direito do consumidor, e disse, aqui vamos colocar um rótulozinho, sempre há vulnerabilidade de uma das partes, então aquela teoria contratual clássica não vai mais se aplicar, não dá mais para falar em presunção de paridade, não dá mais para falar em isonomia formal, mas, por exclusão, as outras áreas continuam sujeitas a essa presunção, sem fazer uma reflexão sobre o que realmente estava envolvido e se temos elementos para dizer que, de fato, deveria haver uma presunção de paridade em todas as relações, independentemente das características dos mercados e de uma série de outros critérios. Verdade seja dita, e esse é um argumento que é muito comum em congressos de comercial. Se diz, olha, mas aí começaram a aplicar o Código de Defesa do Consumidor no direito empresarial e foi um caos. O que é verdade eu reconheço, mas percebam, talvez também devamos fazer uma certa meia-culpa. Houve muitos casos de abuso de aplicação do CDC, não se discute, mas será que em muitos casos os juízes não começaram a aplicar o CDC
Exatamente porque o direito empresarial não oferecia mecanismos minimamente suficientes para lidar com casos de assimetria? Será que os juízes não começaram a aplicar o CDC exatamente porque o direito comercial ainda fechado dentro daquela ideia de isonomia formal ou de uma presunção de paridade muito rígida, muito inflexível, não oferecia alternativas minimamente adequadas para a gente lidar com esse problema? Sem dúvida nenhuma. Então vejam que não é sem razão que, apesar da gente ainda precisar de um longo caminho, o próprio direito empresarial já começou a mapear algumas situações nas quais deveríamos ter um pouco mais de cuidado com a aplicação dessa presunção de paridade. Uma delas eu já falei, posição dominante. Se eu estou diante de um agente que é capaz de interferir no mercado como um todo, é óbvio que ele vai poder exercer esse poder pela via do contrato. Então, no mínimo, é uma situação contratual que precisa ser vista com mais cuidado. Contratos de adesão. Aqui, não me refiro ao contrato de adesão no sentido formal, mas aquelas situações em que uma das partes não tem efetivamente nenhum poder de barganha. Será que também nessa situação, mesmo sendo empresários, eu também não deveria olhar para essa questão com um pouco mais de cuidado? Dependência econômica. Eu tenho um agente cuja própria permanência no mercado depende totalmente do outro. Eu também não teria que analisar essas questões com um pouco mais de cuidado? E esse me parece que é o grande desafio hoje do direito comercial. E me referi a essas 3 hipóteses porque são provavelmente aquelas mais tratadas pela doutrina, aliás, pela pouca doutrina, diga-se de passagem, sobre esses temas, mas obviamente sem nenhuma intenção de fechar o raciocínio. Nós, hoje, na atual fase de configuração do capitalismo, poderíamos imaginar inúmeras outras possibilidades de assimetria. Eu queria trazer uma especialmente que me parece muito preocupante na fase atual, que é a chamada assimetria informacional, que, independentemente de casos de dependência econômica, contratos de adesão e outras questões, pode trazer um desbalanceamento imenso na negociação de um contrato. Com uma economia movida a dados, percebam, hoje a gente consegue que determinados agentes concentrem um número considerável de informações sobre um mercado e sobre os outros agentes. A professora Shoshana Zuboff, no livro dela sobre capitalismo de vigilância, ela diz, olha, isso questiona e abala até um dos pilares do contrato, que é o fato do contrato ser um instrumento de alocação de risco. Porque, em alguns casos, um contratante sabe tudo do outro. Ele sabe tudo de um determinado mercado, ele consegue se antecipar ao movimento do outro. Não se trata mais de alocar riscos, ele age já numa postura de segurança absoluta. E, portanto, em uma negociação como essa, nós vamos dizer que aqui presume-se a paridade entre as partes. Qual é o sentido dessa assimetria informacional nesse contexto? E vejam que há muito tempo a teoria econômica já chama a atenção, aqui puxando a brasa para minha sardinha, quem me conhece sabe que eu adoro um direito concorrencial, do problema da integração vertical. Dizer, olha, o problema da integração vertical, maior até do que os efeitos concorrenciais, é a concentração de informação de toda uma cadeia, o que faz com que muitas vezes aquele agente verticalizado, ele tenha um tal poder de barganha e um tal domínio de informação daquele mercado, que ele coloca os contratantes não verticalizados numa situação de muita delicadeza. Vejam o que acontece hoje com as plataformas digitais, que inclusive concorrem com seus próprios usuários. A situação em que nós temos um agente que é como se a gente, numa comparação com um jogo, ele joga o jogo no qual ele é dono do campo, dono da bola, ele cria as regras, ele é o juiz, e ele muda as regras do jogo durante o jogo, com base nas informações que ele tem dos outros contratantes que são também seus usuários. Não é por isso que o Digital Markets Act prevê, o da Europa, uma série de constrições, inclusive diz, você não pode utilizar dados dos seus usuários para concorrer com eles, porque isso não é mais concorrência pelo mérito. A gente já está resvalando exatamente naquelas concorrências que podem ser colocadas no plano da deslealdade, da manipulação e da força.
Hoje, do ponto de vista informacional, nós temos situações em que grandes agentes, não necessariamente agentes que exercem atividade econômica diretamente, mas grandes empresas de consultoria, grandes empresas de assessoramento a agentes de todo um mercado e tantas outras situações concentram tantas informações sobre um determinado mercado que a grande discussão é saber se realmente pode haver algum poder de negociação ou algum poder de barganha quando estamos diante do outro agente que, obviamente, não tem acesso a todas essas informações. Então, essas são questões e são desafios que se colocam para nós a todos os momentos e que, de certa forma, nos desafiam também a ter que enfrentar isso. E já me encaminhando para o final, é muito interessante que a Lei de Liberdade Econômica, às vezes ela quer uma determinada coisa, mas ela acaba fazendo outra, né? E alguns dizem que talvez esse tenha sido o caso dela ao tratar da presunção de paridade, né? Porque ela inclui um artigo, o 421-A, que diz o seguinte: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, aí ela segue, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Até estava brincando com você, né, Mari? Talvez fosse o caso de ter trazido também minha transparência. Não tenho o mesmo cuidado da minha amiga, então vocês vão ter que confiar na minha leitura, mas percebam a parte final. Até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Ou seja, hoje a gente tem uma sinalização pelo próprio legislador de que essa presunção não deve prevalecer diante de elementos concretos. A questão é que precisamos saber que elementos concretos são esses. E mais do que isso, para que fins vamos, eventualmente, utilizar esses elementos e quais são as consequências do afastamento dessa presunção. Seria, por exemplo, para ampliar as hipóteses de revisão contratual? Seria, por exemplo, para ressignificar alguns vícios de vontade e alguns dos deveres que são inerentes à negociação de contratos empresariais? E vejam que hoje, quando falamos em contratos empresariais, é muito interessante que a gente fica batendo nessa tecla da segurança o tempo inteiro, mas todos nós que temos uma vivência prática sabemos que a maior parte desses contratos são chamados contratos híbridos. São contratos de longo prazo em que as partes cooperam tanto quanto têm interesses antagônicos. Então, elas, em parte, se assemelham a um contrato associativo, um contrato plurilateral, em outra parte, a um contrato de intercâmbio. Aqui, a cooperação não é mais apenas um dever lateral decorrente da boa-fé objetiva. Ela faz parte do objeto do contrato. E, portanto, há que se pensar em como contornar diversas condutas de oportunismo excessivo das partes ao longo do contrato. A lógica desses contratos, ela não é apenas de segurança e previsibilidade, ela é também de adaptabilidade e flexibilidade diante do novo. Ela é da manutenção do vínculo por meio de sistemas de governança que possam fazer ajustes diante de um futuro que é cada vez mais incerto. E é claro que, se estamos falando de partes assimétricas, me parece que essas questões precisam ser levadas em consideração para sabermos se e em que medida partes podem pôr fim ao contrato, se e em que medida isso deve implicar em deveres de renegociação, em que medida isso vai poder ser aplicado ou não. Porque a ideia é, por mais que o sistema capitalista ele dependa do oportunismo, mas o oportunismo não pode ser excessivo. Temos que encontrar aqui algum equilíbrio para assegurar que essa disputa se dê pelo mérito e não pela prevalência da força. Então, eu concluo aqui dizendo que se trata realmente de um tema bastante desafiador. Eu não trouxe, obviamente, respostas, eu trouxe aqui inquietações, muitas das quais eu já cultivo há bastante tempo, mas me parece muito importante trazê-las com os senhores, porque precisamos pensar nesses assuntos também a partir de uma teoria econômica e da ideia de concorrência pelo mérito. Maior flexibilidade dos contratos, falar talvez numa maior ampliação de chances de revisão do contrato, em muitos casos, não é uma discussão apenas de justiça, não é uma discussão apenas jurídica ou ética ou moral, é uma discussão também de mercado.
É procurarmos encontrar critérios para separar o que é uma conduta eficiente e que se justifica dentro da competição pelo mérito e condutas que são abusivas, manipulatórias ou que se baseiam na prevalência da força. E aqui nós não vamos encontrar, nem na economia nem no direito, nenhum argumento que diga que um determinado agente econômico deve fazer prevalecer a sua vontade apenas pela força. E eu acho que é nesse sentido que todos nós somos convidados a sair do conforto, muitas vezes, de tudo aquilo que nos foi ensinado em torno dessas presunções e pensarmos principalmente se, em que medida elas continuam aplicáveis a um mundo cada vez mais desigual e com um capitalismo que cada vez nos apresenta mais desafios. Eu acho que eram essas as considerações que eu teria a fazer. Agradeço imensamente a atenção de todos e, claro, também me coloco aqui à disposição para todos os questionamentos e perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Frazão. Como sempre, uma excelente palestra que faz a gente refletir, não só no direito, né? Não faz... A doutora Ana, ela tem essa característica de tirar a gente da nossa caixinha jurídica, né? A gente pensar além das relações jurídicas e entender essa necessidade de encarar esse mundo novo, né? Que está em plena transformação. Se fala aí em Revolução Industrial 4.0 e a gente querendo pensar numa Revolução Industrial 2.0, né? Então, nós precisamos rever muitos conceitos, né? Refletir muito sobre isso. Sem mais delongas, vou passar ao professor Dr. Alexandre Gianluca. É um prazer estar aqui com a gente, viu, professor? Muito obrigado pelo convite, pela aceitação do convite, e a palavra é sua. Boa tarde a todos presentes. Eu quero inicialmente parabenizar a OAB Campinas. Tenho muito orgulho dessa subseção Campinas pelo que está fazendo no direito empresarial, com uma pós-graduação em direito empresarial, pós-graduação em contratos empresariais, curso de contratos empresariais, esse evento sensacional. Parabéns, doutor Fernando, doutor Wagner, doutor Iatarola, parabéns pela organização. É assim, olha, eu estou sempre dando palestras e cursos pelo Brasil e posso afirmar que é muito difícil uma OAB concentrar um evento como esse em direito empresarial. Então, fica aqui toda a minha admiração pelo trabalho. E também, né, parabenizar a presidente, doutora Luciana, que também estava presente por aqui, acabou de dar uma saidinha. Parabenizar, dar boa tarde a todos os advogados, todos os alunos, estudantes, estou vendo alguns estagiários aqui, alguns autores, pessoas que eu tenho um prazer muito grande de estar dividindo esse momento. Eu estava conversando com o Marlon lá fora, falei, Marlon, você é um palestrante famoso, está acostumado a tomar água em copo, eu estou acostumado a tomar água na garrafinha mesmo, e é bom participar aqui com o Dr. Sérgio Campinho. Dr. Sérgio, a versão, o primeiro livro era a capa verde? A capa verde, qual edição que era? Do direito de empresa? A verde, tá, verde foi, aí depois tem o azul e vermelho, né? Eu me lembro. Doutor Fernando aqui presente também tem uma excelente obra em contratos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu vou pedir licença à mesa para me levantar, porque como eu vou usar o retroprojetor ali, tem lá? Tá bom. Fica muito difícil falar depois da doutora Ana Frazão. Eu tenho uma admiração muito grande pela doutora Ana, comentei com ela aqui hoje à tarde. Ela tem um livro sobre associações que me ajuda, fica do lado da minha mesa, assim, está sempre me socorrendo. E
e fica muito difícil falar depois da doutora Ana Frazão. Mas, de todo modo, vou pegar o gancho da palestra dela. Eu falaria até um pouquinho sobre o que ela acabou falando aqui, mas vou pegar o gancho e vou passar para o próximo ponto, que seria o ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Quando a doutora Ana fala do artigo 421-A do Código Civil, e eu até falar, doutora Ana, eu trouxe ele aqui, mas não deu tempo. O 421-A, ele foi introduzido pela Lei de Liberdade Econômica, e a ideia da Lei de Liberdade Econômica, em especial com a introdução do artigo 421-A ao Código Civil, foi justamente a ideia de trazer uma segurança jurídica, ao mesmo tempo uma liberdade no mundo dos negócios empresariais, e buscar, premiar, prestigiar a autonomia da vontade, sempre ali buscando a intervenção mínima do Estado nas relações privadas, em especial com a limitação das revisões, a limitação das rescisões, das resoluções e resoluções. Então, é basicamente nesse contexto que vem o artigo 421-A, com a redação envolvendo os contratos civis e contratos empresariais, dizendo que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos. E, então, aqui, no primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu quero abordar, que é a ideia de unificação mesmo do direito privado, o reforço da unificação dos contratos civis com os contratos empresariais, e essa análise partindo do pressuposto de que haveria uma presunção, então, da simetria e da paridade dos contratos empresariais. E essa realmente é a regra, tanto que nós sempre analisamos nas decisões, especial as decisões do STJ, nós podemos verificar, em especial o enunciado 21 da Jornada de Direito Comercial, no sentido de que esse dirigismo contratual deve ser mitigado, temos sempre em vista a simetria natural das relações, e aí nós nos deparamos com decisões como essas aqui do STJ, do RESP 1, 810, 444, São Paulo, no sentido de que deve ser sempre observado, como regra mesmo, a questão do respeito ao que as partes definiram naquele contrato, o que as partes convencionaram, o que as partes acordaram naquele contrato. E aí, por conta dessa presunção de simetria e essa presunção de paridade. Só que, como a doutora Ana bem colocou aqui, nós temos, antes de até fazer esse comentário, nós temos alguns casos emblemáticos em que isso ficou muito reforçado pelo próprio STJ, como no caso da validade da cláusula em contrato. E até vou disponibilizar para vocês os slides, para vocês não ficarem preocupados com a anotação. Não sei como que funciona isso, Wagner, Fernando, mas, de todo modo, eu já deixo livre aí. Essa validade de cláusula em contrato empresarial de agência de distribuição de bebidas, que prevê a resilição unilateral. Então, prevalecendo a vontade das partes no momento da contratação. Outro caso emblemático foi o da validade da cláusula de resilição unilateral prevista em contrato empresarial de longa duração, um RESP bem conhecido também, que eu trouxe aqui, e o da validade de extensão de cláusula de arbitragem a contrato acessório em contrato empresarial. Então, essa é a regra, é isso que o STJ vem, na maioria das vezes, aplicando com relação ao tema. Entretanto, pegando o gancho da doutora Ana, no sentido de provocá-los e trazer uma certa desconforto em alguns aspectos, eu acho interessante tratar de algumas questões práticas. E trazer essa presunção de simetria, às vezes, em favor daquele que está vulnerável e hipossuficiente. Não só a simetria em favor do que está sobre o domínio econômico, mas aquele que às vezes é vulnerável também. E eu vou dar um exemplo interessante. No nosso escritório, nós tivemos um caso bem bacana. Uma franquia que tinha diversas irregularidades, um contrato extremamente leonino, o franqueador tinha lá praticamente 40 páginas, tudo falando a favor tudo em prol da franqueadora, nada em prol do franqueado, e uma multa gigante, um valor muito excessivo, inclusive,
também só em favor da franqueadora e nenhum tipo de multa em favor do franqueado. A franqueadora descumpriu com várias questões relacionadas à circular de oferta de franquia, várias. E aí nós entramos com uma ação pedindo a anulação do contrato de franquia e a aplicação da multa, da mesma multa que o franqueado receberia por descumprimento contratual, que deveria pagar para a franqueadora, que por simetria dos contratos empresariais, então fosse aplicada também para o franqueador. E essa decisão de primeiro grau aqui em Jundiaí, o juiz entendeu e foi então também para o TJ de São Paulo e foi reforçada a decisão, foi confirmada a decisão no sentido de aplicação daquela multa, sempre observando aí a simetria contratual. Então, muitas vezes, a simetria ela pode ser usada em favor daqueles que estão, de certa forma, vulneráveis ou têm uma certa hipossuficiência em relação contratual com quem está do outro lado. Agora, uma outra questão que eu quero conversar aqui, e de certa forma a doutora Ana já praticamente falou sobre tudo, mas se sobrar ainda um espacinho para algum outro comentário que quero fazer, é que nós não temos, como a doutora Ana comentou, nós não temos, apesar da previsão do previsão expressa do 421A, nós não temos uma determinação do que seria esse caso concreto, que autorizaria, então, esquivar ou retirar a presunção de paridade ou simetria dos contratos empresariais. Então, fica muito a critério da jurisprudência, da doutrina, e ela fez uma provocação, que é uma provocação que eu também gostaria de fazer, que é justamente pegar o raciocínio do RESP 1.358.231 de São Paulo, da ministra Nancy Andrighi, quando ela trata do Código de Defesa do Consumidor, e para tratar das hipóteses de vulnerabilidade e hipossuficiência, ela se manifesta, ela diz que a hipossuficiência ela pode ser manifestada em 4 esferas, ou 4 etapas, digamos assim. A primeira delas seria técnica, depois a hipossuficiência jurídica ou científica, a terceira a fática ou socioeconômica e a quarta a informacional. E nesse sentido, eu quero comentar com vocês sobre algumas questões relacionadas a esse raciocínio. O primeiro deles é no tocante à hipossuficiência econômica. É interessante que eu até faço uma sugestão, porque eu entendo que há uma necessidade, Marlon, de critérios objetivos para a gente analisar a existência dessa vulnerabilidade econômica, porque se nós deixarmos a critério da jurisprudência, nós vamos nos deparar com casos muito antagônicos. E é interessante, por exemplo, que o próprio STJ, num caso desse RESP aqui, ele fala o quê? Ele fala que hipossuficiência econômica, ela se deu por três itens relacionados ao caso concreto. Primeiro, o valor do capital social, R$20 mil. Aquela empresa estava enquadrada como empresa de pequeno porte ou uma empresa microempresa, né? Dentro da Lei Complementar 123 de 2006, enquadrada como ME ou EPP. E não bastasse isso, ele também comparava a questão de uma comparação entre quem era o autor e quem era o réu daquela ação. E nessa comparação havia uma desproporcionalidade muito grande de poderio econômico. Então, diante desses 3 pontos, nesse RESP, o STJ entendeu que havia a presença da vulnerabilidade econômica, da hipossuficiência econômica. Eu acho até interessante essa questão do capital social, acho interessante também a questão relacionada ao enquadramento de ME e EPP, até porque a gente acabaria atendendo ao ditame do 179 da Constituição Federal, mas talvez não seja suficiente para todos os embates ou todos os deslindes relacionados ao assunto. De todo modo, se nós analisarmos aí uma outra questão, um outro julgamento do STJ, que seria o RESP 1.195.642 do Rio de Janeiro, aqui o STJ já entendeu de forma diferente. A empresa tinha um capital social baixo, a empresa era enquadrada como microempresa, entretanto, ela tinha feito um investimento muito alto, acima do normal, acima da média.
A empresa, o que ela fez? Era uma empresa, ela investiu em marketing digital, em anúncios, e o que aconteceu? Ela ficou sem telefone, a empresa de telefonia acabou interrompendo a prestação de serviço, ela perdeu todo aquele investimento. Mas o STJ vem e fala assim, não, mas você investiu 55 mil numa semana. Então, se você investiu 55 mil numa semana, nós não podemos afirmar que você estaria diante de uma hipossuficiência econômica. Então, são questões assim que a gente precisa evitar, talvez aí trazendo alguns aspectos mais balizantes. No tocante à hipossuficiência jurídica ou científica, eu quero trazer 2 casos específicos aqui. Primeiro, uma questão de falência. Olha que interessante. Uma ação de falência, uma ação de recuperação judicial. Uma ação de recuperação judicial. E aí, o credor tem o seu crédito habilitado na recuperação judicial e está habilitado como mútuo, como um contrato de mútuo. Aí, esse credor faz o quê? Entra com uma ação de impugnação, dizendo que o contrato não era um contrato de mútuo, mas um contrato de adiantamento de contrato de câmbio, o ACC. E que, portanto, estaria excluído, por força do artigo 84 e 86 da Lei de Recuperação, estaria excluído da recuperação judicial e não poderia fazer parte do plano. E que aquele contrato estava descaracterizado, não era um contrato de mútuo. E é interessante que a fraude desse caso foi tão visível, assim, tão aparente, que não só tentaram descaracterizar o contrato de adiantamento de câmbio como um contrato de mútuo, como também colocaram uma cláusula dizendo que aquele tipo de crédito, em caso de recuperação judicial, seria habilitado na recuperação. Então, essa ação de impugnação, na própria ação de impugnação, foi decidido tudo isso. No sentido de que havia, então, uma assimetria no contrato, naquele contrato empresarial. Aquele contrato de empresa deveria ser interpretado em favor de quem não participou de toda a negociação, que seria o credor, e que, portanto, aquele contrato não era um contrato de empréstimo, mas sim um contrato de adiantamento de contrato de câmbio, e que, portanto, estaria excluído da recuperação judicial. Então, com base no quê? Com base, um dos critérios foi justamente a hipossuficiência jurídica, a hipossuficiência científica. A parte negociou sem contrato, sem advogado, sem ninguém, né, sendo obrigado a aceitar tudo aquilo que foi imposto ali na relação e tudo aquilo que foi demonstrado naquela ação de impugnação. Uma outra questão interessante, ainda nesse ponto, da ausência jurídica, da hipossuficiência jurídica, é um caso que também presenciamos, que foi assim, uma cafeteria dentro de um shopping recebeu um contrato de locação, e o contrato de locação não previa uma cláusula de rescisão em hipótese de rescisão de franquia. Então, ele era um franqueado de uma marca famosa, e se ele rescindisse com essa marca, o contrato de locação estaria rescindido. Mas essa cláusula só veio depois. Na primeira versão que foi enviada ao franqueado, não tinha essa cláusula. E ele contratou um advogado com todo o seu suor, pagou, o advogado fez a análise, encaminhou para o shopping, e aí o shopping encaminha uma segunda versão com outro tipo de cláusula, e aí então ele assina o contrato, ele tem uma rescisão contratual com a franquia e recebe uma notificação do shopping que ele deveria desocupar aquele imóvel. Então, essa questão é uma questão que envolve a hipossuficiência jurídica, porque ele participou do primeiro contrato, mas não participou do segundo contrato. Ele não tinha condição nem econômica nem jurídica de discutir mais o segundo contrato, achou que seria a mesma versão, inclusive, até mesmo provocando aí uma ausência de boa-fé contratual, mas o fato é que, então, foi julgado no primeiro momento, sempre versando aí sobre a questão da hipossuficiência jurídica e científica. Uma outra questão interessante, que a doutora Ana comentou, é a hipossuficiência informacional. Nós temos várias questões relacionadas à franquia.
E toda vez que se fala de franquia, é muito comum você encontrar, e aí fica aqui até uma dica para quem atua na área, né? É muito comum, o franqueador hoje ele não tem uma preocupação tão grande em fazer uma circular de oferta de franquia bem realizada. Então, nesse contexto todo, olha, Paulo, olha que interessante, Paulo. Teve um caso, esse caso aqui, ó, foi o caso do TJ de São Paulo. Salvo engano, foi no ano passado, né? E o que o TJ de São Paulo falou? Ele disse o seguinte, que até uma discussão interessante que eu estava conversando com o Marlon, que o STJ, ele vem e entende que o contrato de franquia é um contrato de adesão. Mas o TJ de São Paulo, por diversas vezes, tem dito que não, que ele não chega a ser um contrato de adesão, porque tem uma circular de oferta de franquia, e aí você tem 10 dias para pensar, para refletir, e aí, muitas vezes, o TJ de São Paulo vem entendendo que não é um contrato de adesão. Entretanto, independente de ser considerar um contrato de adesão ou não, o TJ de São Paulo tem feito o quê? Nos casos em que há uma ausência de informação, em que há uma hipossuficiência informacional, o franqueador não dá as orientações corretas, não fala a respeito da marca, se está registrado a franquia ou não, qual que é o investimento que tem que ser feito, se tem compra mínima ou não, uma circular de oferta de franquia muito frágil. Isso tudo, não apresentar o demonstrativo de balanço, o resultado econômico da empresa, o DRE. Então, a empresa não sabe, ela não consegue se planejar. Ela tem uma expectativa de que vai ter um grande sucesso com a franquia, mas quando vem na realidade, não dá nada certo. Mas não dá por quê? Porque houve ausência de informação no início da relação contratual. Então, é muito, não digo comum, mas nós encontramos vários casos no TJ de São Paulo, que nós podemos presenciar que há uma reforma, uma revisão e até mesmo uma rescisão e anulação, ou até mesmo anulação de contrato de franquia, com base na hipossuficiência informacional. Olha que interessante. Tem um caso, eu estou partindo para o encerramento. Tem um caso de uma franquia médica. É lógico que eu não vou poder entrar nos detalhes do nome, mas acho que eu preciso comentar um pouquinho sobre a história. A franquia médica chama os franqueados e fala assim, olha, vocês vão montar uma franquia aqui, vai ter atendimento médico, o faturamento médio é esse, vocês vão fazer planos odontológicos, isso. Ótimo. O franqueado assina o contrato de franquia. Aí chega para o treinamento. Aí no treinamento, o franqueador fala assim, olha pessoal, é o seguinte, vocês vão ter que contratar um médico, clínico geral. Um clínico geral. E esse clínico geral vai ter que necessariamente, vocês vão ter que falar para ele, que ele vai ter que falar que a pessoa que está ali está passando por um problema de saúde. E se ele tem um problema no dente, se ele está procurando por alguma coisa dentária, que tem que tirar um dente, você vai ter que falar que ele vai ter que fazer a arca dentária inteira. Porque é aí que vem o nosso faturamento. Olha isso, gente. Olha isso. E aí então, qual que é a grande falha desse caso? Qual que é a grande hipossuficiência aqui? A informacional. Porque todos os franqueados que se deparam com essa informação, no meio do contrato de franquia, falam, eu fazer isso, imagina, eu não quero fazer isso. Não, está longe do meu princípio, está longe do meu... Nunca imaginei isso. Ah, mas se você não fizer, você não vai faturar. Então, eles pedem a rescisão contratual, em especial com base na ausência de informação, na hipossuficiência informacional. Bom, então, resumindo tudo, aproveito aqui a palestra da doutora Ana, a brilhante palestra da doutora Ana, para também deixar aqui para vocês uma sementinha de
espírito investigatório, de espírito pesquisador, no sentido de que depende muito de nós, operadores do direito, fazer com que, e agora a responsabilidade grande do Dr. Marrei, né? Com a vara de direito empresarial, aqui em Campinas. Campinas tem crescido absurdamente no direito empresarial. E uma responsabilidade muito grande nossa, no sentido de fazer com que essa presunção de paridade e simetria seja sempre respeitada. Mas desde que ela não, como a doutora Ana comentou, desde que ela não avance tanto na questão de trazer um desequilíbrio econômico. Nós temos hoje tantas fusões, tantas aquisições, incorporações e conglomerados empresariais tão grandes e gigantescos, que isso só vem aumentando com o decorrer do tempo. E depende de nós, operadores do direito, tentar criar regras e tentar buscar soluções para que não se esvazie essa presunção de paridade e simetria. Né? Porque se nós criarmos o tempo todo, ficarmos aí tentando encontrar saídas, vai esvaziar a própria simetria. Mas não, vamos buscar um equilíbrio, seja aí para a paridade, seja para a simetria, ou seja, para a não aplicação dessa regra, a não aplicação da presunção, afastamento da presunção em favor daquele que é vulnerável. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Bom, pessoal, pedi a palavra aqui, não só para agradecer a professora Ana e o professor Alexandre Jaluca, mas, bom, o professor Alexandre, ele sabe disso, já disse várias vezes, que a culpa de eu estar aqui no direito empresarial, de grande parte é dele, que foi meu professor no curso preparatório para o exame da ordem, e eu via a paixão dele pela disciplina e pela matéria, que quando eu fui para a minha carreira, né, eu passei pela área trabalhista, né, eu tenho um passado negro também que me... Desculpa, Marcelo, mas, né, enfim. Mas depois eu fui resgatado também dentro do Sartori. Mas a minha paixão sempre foi o processo civil, que eu adoro. Eu adoro saber como mexe as peças do xadrez, mas para mexer as peças a gente tem que conhecer o que cada uma faz, e o direito empresarial é isso. E muitas vezes eu procurei o Alexandre e o Jaluca para conversar, ainda mais quando eu entrei na profissão de professor, para pegar algumas dicas, alguma coisa assim. Ele foi muito solícito, nunca vou esquecer disso. Então é um prazer enorme. E o legal também, né, que a professora Ana falou muito da questão da análise econômica do direito, do funcionamento do mercado. Nossa, é uma paixão ouvir isso, né, porque a gente está sempre no dia a dia, sempre no batidão do direito, quando você vê alguém falar e fazer um paralelo de tudo aquilo que ontem foi exposto também, que o Sannenberg estava aqui, e muito legal, que está fazendo link com tudo que a gente vem falando aqui, né? E a nossa palestra do Marlon, na questão da importância dos contratos, não só o social, mas todos os contratos que permanecem o desenvolvimento da empresa. E o Jaluca agraciou aí a gente com bastante julgado, mostrando o posicionamento de diversos órgãos do Poder Judiciário e quão é discutível essa questão, né? Porque parece uma coisa tão simples, a paridade, é tudo igual, então aplica... Não funciona bem assim, né? A gente tem que ver o caso concreto, caso a caso, situação por situação, e o Poder Judiciário está atento a isso. A gente não espera um dirigismo também, né? Não quer que tudo também passe pelo Poder Judiciário, até porque eu acredito que o Poder Judiciário ele vai servir muito mais como um balizador dessas questões, né, de paridade. Então, assim, a palestra foi sensacional e é muito, de novo, Jaluca, revê-lo e ver uma palestra sua depois de alguns aninhos, né? Eu não vou entregar a idade dele nem a minha, mas é sensacional. Parabéns aí, doutora Ana, parabéns, Alexandre e a Tarola. Obrigado, Wagner. Bom, só para a gente finalizar, eu queria colocar uma ideia aqui, um pensamento, que nós advogados, nós temos muita responsabilidade também na condução desses contratos. Às vezes, a gente quer que a forma, né,
esconda a realidade. Ou muitas vezes a gente estica tanto a forma e fala para o cliente, ó, fica tranquilo, a gente faz esse contrato e não vai dar nada, né? Pode ficar tranquilo. E aí acaba judicializando e tendo problema. Então nós também temos a nossa responsabilidade de não esticar tanta corda, né? De usar a formalidade, mas também que ela seja um espelho da realidade. Porque cada contrato anulado, cada relação jurídica com conflito, ela é um problema para todo o sistema.